O Museu Soares dos Reis é o museu mais antigo do país, o museu público mais antigo do país. Somos um museu com características clássicas, de coleções muito variadas, que vão das artes maiores às menores, da pintura e a escultura à cerâmica, à ourivesaria. É para nós muito interessante fazer uma parceria com entidades da cidade, outras entidades da cidade, embora não seja nada de estranho, porque qualquer das duas tem uma relação muito próxima connosco. É muito interessante perceber que as ideias podem circular em espaços diferentes, com coleções diferentes, disciplinarmente diferentes. Esta parceria, e é muito interessante poder ver agora como resulta este fio condutor de cada tema através de peças tão diferentes e mais uma vez verificar que o que interessa são as ideias, o que interessa é juntar as coisas e as categorias e as disciplinas são uma maneira de as estudar e de as abordar, mas não são um fim em si, elas interessam todas em conjunto. Serralves foi desafiada para este projeto e considera que é um projeto que é convergente com as suas preocupações. As nossas preocupações são no sentido de desafiar os públicos de Serralves a encararem a realidade contemporânea, a realidade do seu tempo. E, de facto, uma forma de o fazer é convidar várias pessoas com distintas visões a falarem dessa realidade. Neste caso concreto é muito interessante porque se trata de 3 instituições da cidade do Porto, a Fundação de Serralves, o Museu Soares dos Reis e a Universidade, cada uma com o seu saber e a sua experiência e que permitem trazer perspectivas muito distintas sobre 3 temas, a luz, o corpo, a morte. De facto, qualquer um desses temas invade a nossa vida cotidianamente e portanto, permitir pôr o público de Serralves a refletir sobre essas questões com abordagens distintas é para nós um grande desafio e é convergente com as nossas preocupações. A participação da Universidade do Porto neste evento tríptico deve-se essencialmente a 3 razões principais, que vimos com muito interesse a nossa participação. Em primeiro lugar, porque é uma maneira de nós contribuirmos para o cumprimento das nossas atribuições no domínio da cultura. A criação cultural e artística é uma das nossas atribuições, bem como a conservação e a divulgação do património cultural e artístico, não só da Universidade, mas também da sociedade em geral. Uma segunda razão pela qual nos interessou participar desde o princípio neste evento tem a ver com a cooperação que ele encerra com outras 2 instituições, Serralves e o Museu Nacional Soares dos Reis. Nós acreditamos que é da cooperação entre instituições que são complementares na sua atividade que resulta o progresso e um melhor serviço à sociedade. Uma terceira razão tem a ver com a interdisciplinaridade que está inerente a esta organização. A ciência e a arte encontram-se neste tríptico. As áreas do saber não se podem encerrar cada uma sobre si próprias. Têm que cooperar umas com as outras, têm que interagir umas com as outras, dado que há experiências e há metodologias que cada uma usa que podem ser úteis e que são desconhecidas pelas outras. Com este projeto tríptico, estamos a recuperar uma organização clássica da história da arte, que é a circunstância de uma obra se dividir em 3 painéis diferentes, correspondendo a essa circunstância, portanto a divisão em 3 painéis, é uma divisão também do tempo e do espaço da narrativa que essa obra pretende contar. Ou seja, em torno do mesmo tema,
esta ligação, que não é só entre duas margens, como habitualmente acontece com as pontes, mas entre três margens diversas do conhecimento. Permite-nos pôr em confronto três formas de olhar. Cada painel do tríptico terá, assim, uma obra de arte não contemporânea, proveniente de Soares dos Reis, uma obra de arte contemporânea, proveniente da Fundação de Serralves, do Museu da Fundação de Serralves, e uma obra e uma peça, chamemos melhor chamar uma peça científica, proveniente de um dos museus da Universidade do Porto. Este tríptico subdivide-se em três trípticos, ou seja, há o tríptico temático da luz, o do corpo e o da morte. Há também o tríptico dos museus, são três museus, mas depois cada tríptico tem três obras distintas, uma obra proveniente do Museu Soares dos Reis, outra obra proveniente de Serralves, outra da Universidade do Porto, e cada obra, que corresponde a um painel e, portanto, a uma sessão, é abordada e discutida por três personalidades, três pessoas de diversas áreas, do mundo científico, do mundo artístico, do mundo político, do mundo da sociologia, portanto, que lhe darão à obra um respiro muito maior do que aquele que ela habitualmente tem. Em cada um dos três painéis dos trípticos, as obras estão no seu habitat, no seu território natural. Ou seja, a obra que está no Museu Soares dos Reis continua no Museu Soares dos Reis e somos nós, é o público que vai visitá-la. A obra que está na Fundação de Serralves continua na Fundação de Serralves, no Museu de Serralves, e é o público que vai visitá-la. E a obra que está nos museus da Universidade do Porto continuará na Universidade do Porto e será apresentada no contexto e no território da Universidade do Porto, nomeadamente na sua reitoria. Cada uma das obras estará então no seu habitat, estará no seu contexto natural. É claro que dentro desse contexto ela pode sofrer uma pequena deslocação. No Museu de Serralves a obra vem para o palco do auditório e, portanto, permite introduzir uma questão bastante curiosa, que é a circunstância de uma obra que pertence ao domínio das artes visuais, ao domínio da exposição, se encontrar agora no palco. E encontrando-se no palco, ela passa a ser um protagonista. Portanto, a obra adquire uma dimensão quase coreográfica, quase performativa, é teatralizada. No Museu Soares dos Reis adotamos um outro paradigma expositivo, digamos assim, o paradigma da apresentação. Portanto, no Museu Soares dos Reis, o que é que acontece? A obra não vai até ao palco, mas na sala de exposições cria-se uma espécie de plateia. O público, ou seja, a obra, que está no contexto expositivo, no espaço expositivo, fica agora com um público sentado, com uma plateia por trás. Portanto, adquire uma dimensão performativa, não saindo do espaço onde está habitualmente. E na Universidade do Porto fizemos uma coisa ainda ligeiramente diferente. A obra sai do museu e vem para cima de um plinto. E um plinto é também de um plinto que está agora no Salão Nobre da reitoria. Portanto, num plinto ela adquire uma exposição também diferente e tem a plateia, as pessoas sentadas atrás a discutirem. Identificamos três temas fundamentais, temas que marcam e que balizam a história do universo, se quisermos. O primeiro é naturalmente o tema da luz, é um tema iniciático, não é? Como surgiu, o que é a luz, quer no sentido imediato e quase da física quântica, até ao sentido mais metafórico da luz como iluminação, do direito à luz, do direito a sermos iluminados. Outro tema fundamental é o tema do corpo. Portanto, teremos também o tríptico do corpo. E corpo aqui não quer dizer só carcaça, não quer dizer só corpo quer dizer vida e quer dizer também humano, não é? Ou seja, após o aparecimento do universo, o dado e a circunstância mais fulgurante foi o aparecimento da vida e depois da vida o aparecimento do humano, do homem. E finalmente o último tema, que dá origem ao último tríptico, será o tema do fim, o tema da morte. Mas propomos para este tema não a ideia de uma morte definitiva, mas a ideia de uma morte para lá da qual se pode caminhar, quer no sentido religioso, para as pessoas que têm fé e que acreditam na vida para além da morte, mas para as pessoas que acreditam também que depois da morte fica a memória e que a morte não pode ser só esquecimento, pó e cinzas. Há muitas vidas para além da morte, não é?